Vamos começar o programa então com atividade lúdica intelectual. Vamos. Nossa Senhora. Nós vamos começar o Picuinha hoje com a seguinte atividade lúdico-intelectual. Seguinte, meu Deus. Nós ouvimos agora há pouco uma palavra... Não perde nem pra gente falar oi, né? Não, já comecei do Hoje, louco já. O oi foi nós dando risada. Hoje foi diferenciado. Vai. Nós vamos começar com a atividade que é o seguinte. Agora há pouco surgiu na mesa uma palavra inusitada. Ixi. É uma palavra inusitada, que dificilmente é falada durante o programa Picuinha. A palavra brioco, certo? A atividade agora é cada um dos colegas escolher um nome de filme e substituir pela palavra brioco. Certo? Eu já tenho mesmo. Nas próximas rodadas, cada um terá de substituir no título do filme uma palavra pela palavra brioco. Ó, o Zenon Barriga Pesado já entrou e ele vai participar. Zenon, você também tem que mandar essa. Manda no comentário aqui, ó. Substitua uma das palavras do título de um filme por brioco. O meu é Brioco Mountain. Brioco Mountain. Ah, o mistério de Brioco Mountain. O mistério de brioco. O meu vai ser A Espera de um Brioco. Ô, Carlão, cadê o trem aqui, Carlão? Mas você me prejudica só. O negócio pra gente... O brioco? O tablete. Brioco deve ter a ver com não foi esse aí que deu um problema na França durante a Revolução Francesa, que foram pedir para Maria Antonieta? O povo tava passando fome? Não era isso? Brioche. Já pensou? O povo não tem pão. Que coma um brioco. Que como brioco? Vamos se divertir, pô. Vai, Tessaro. Olha lá, o Zenon Barriga Pesado mandou o dele. Falou assim, ó, o poderoso brioco. De quem que será esse brioco? De quem? Tem uma boca, ninguém segura esse brioco. Ei, falando em brioco, me lembrei de um negócio que fiquei sabendo essa semana, que a Sandy terminou o casamento com o violinista lá da família... Lima. Podia ser família brioco. O que o Lima é teu? Eu preciso ir embora. Nossa senhora, vocês começaram animado hoje. Ei, mas o que vocês têm a dizer, cara? A Sandy terminou com o brioco. Ah, não, terminou com o cara do Lima. Com o Lucas Lima. Lucas Lima, cara. Diz que 25 ele era anos violinista, né? Violinista, né? Violinista. Da Agora ela vai família Lima. trocar de vara. É, ué. Não é tanto, o cara não tá com a vara. Graças a Deus, um dos apresentadores do programa é advogado. Ei, Não. é, né? Violino É. é uma vara. É vara o instrumento, né? É, ué. Pelo menos agora ela troca de vara. Vira a cara e passa a vara, né? O Zenon disse, Isso aí olha falava na minha olha época. aqui que o Zenon mandou. Dig Dig Joy, vem dançar comigo. Os caras tão malucos hoje. Cara do céu, velho. Jesus, amor. Meu Deus do céu. Cara, a Sandy foi foda, cara. E ela falava amor imortal, uns troços assim, né? Cara, mas O que tá acontecendo no mundo? tá todo Por quê? mundo separando. Todos esses famosos, né? Todo mundo separando. Parece- É relacionamento de 25 anos. É a Luísa Sonza que terminou um de 2 3 meses. meses. É. E fez uma carta aberta. E eu ia te perguntar se ela fez uma carta aberta de término do namoro. Eu ia te fazer essa pergunta. A pergunta é a seguinte, cara. Ela pediu um espaço na Ana Maria Braga e foi ler a carta da traição do namorado. Tá. Depois disso... Como carta de traição? Ela leu a carta dizendo que foi traída e que estava terminando o namoro. O maluco recebeu uma tempestade de hate da internet, Claro. mas de todo lugar. Isso não dá um processo, cara? Certamente. Não é porque você não gostou da como você foi tratada e tal, até por onde ela poderia entrar com uma ação, eventualmente, contra o camarada por ter sido traída, em algum momento sentiu ofendida, tá magoada, coisa e tal. Mas isso não te dá o direito de você expor a dignidade das pessoas, né? Dessa maneira. Né? Dava um processo, então. Claro que dava e certamente vai dar, né? Mas quem vai dar agora é a Sonsa, porque parece que ela gosta bastante, porque cada 3 meses ela tá com o cara, né? Acho que isso que dá Minha um problema. Nossa Senhora. Ela, eu acho.
O Matheus Dá o processo, Polinarski dá o processo. mandou o seguinte: qual é a sua idade, Oli? Tem uma fotografia da Segunda Guerra Mundial comprovando sua participação no conflito. Quem fez a montagem foi o Carlão. Ah, é? O Carlão fez a montagem de uns caras na Segunda Guerra e tem a minha cara no meio. E eu mostro essa imagem, quando eu vou dar aula, eu mostro essa imagem e começo a falar. De repente começa todo mundo olhar, vai rindo, olhando um pro outro. Fala, tá certo, eu tive, mas não precisa contar pros outros. E aí ele tá no formal até hoje. Ficou muito bom. Tô com 62, cara. Não parece, né, gente? Não, mentira, não parece. O Oli não tem. Quem acha aí que é verdade que o Oli tem 62? Cara. Não, ali não tem 62. eu falar que Eu é não mais vou do que está brincar. perto. Não é sacanagem, não. A sua jovialidade, não, e a sua forma de conviver é de pessoa jovem, mas não tão jovem, né? Mas assim, uma pessoa de uns 35, 40 anos. Isso é bom, você tá bem, cara. Tá bem mesmo. Porque você consegue brincar com a gurizada sem ser aquele velho chato, né? Aquele velho ranzinza. Vocês fiquem atentos aí. Olha o comentário do Éder Vinícius. Tessaro tá feliz. Finalmente a taça veio. Isso aí, tricolor paulista, vocês viram? Não sei do que Não é viram? tricolor, não. Não, tá bom. É que os caras não entendem nada de futebol aqui. Eles só ficam lendo literatura e história o dia inteiro. Eles não vivem nada, eles não assistem futebol. Não. Esse outro negócio aí eu deixo pra mente de vocês. Mas assistimos o filme. A prova é que nós falamos o nome do filme com o Brioco, você ainda não. É que eu fiquei impressionado com a Sandy. Ah, É que vocês entendi. não lembram daquela Lembro da entrevista que ela entrevista deu. dela. Isso aí tá público, isso a gente pode falar, tá lá, ninguém tá falando nada. Que perguntaram pra ela, não sei o que, ela respondeu. sexo anal, né? Sexo anal, não sei o que, e ela respondeu, mas por que não ter prazer? Eu não quero escutar para não ser processado. Não, mas foi ela, as palavras são delas. Eu não sei, cara, eu não sei também. Não brinco Mas com é essas que é uma armas, questão muito complexa, né? Porque, assim, no caso dela, ela, pela carreira que ela teve, como ela começou cedo e continuou numa figura muito infantil. muito próxima da adolescência e da meninice, né? A Isso. figura dela sempre foi associada ao público infantil. Sim. Até quando ela tentou descolar foi difícil, né, cara? Diferente, por exemplo, da Vanessa Camargo. É. Que quando começou a carreira, já começou numa outra vibe. Sim, é verdade. Tanto que isso é tão verdade que fizeram o Sandy Júnior recentemente, fizeram milhões aí, né? Só tinha velho no show. Só tinha velho no show e as mesmas músicas. Ou seja, Exatamente, só velho, eles não pararam exatamente Mas nessa. é tipo você assistir um show do Leonardo. Cara, show do Leonardo É a mesma coisa. só dá velho. Só. Você pega, ó, vamos pegar letra de música do Leonardo, tá? Olha esse poema. Veste a calça Saint-Tropez, que deixa um biguinho de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. Geração Coca-Cola, molha a calça toda hora de tanto se esfregar. Cara, tava ali, direto. Cara, que fenômeno esse cara. Você vê? Isso é uma análise antropológica da sociedade. Geração anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Não, geração Coca-Cola, ele tá falando dos pós-guerra, né? Que é a geração como que é que fala? Baby Boomers. Baby Boomers. Não, que não é a tua, né? Você é anterior ali, segundo os colegas. Segundo o colega, não, ele eu sou da Santa Ceia, Você é né? um pouquinho Pois é, antes. tô bem no tava cantinho. Na Santa Ceia. Tô bem no cantinho. Não, mas é verdade. As músicas eram bagaceiras mesmo, antigamente. Mas eu não conseguia ver tanta... Né? Porque eu sou um crítico das músicas de hoje, especialmente do funk, sabe? De bobo. De bobo. As músicas são boas. Pode ser não ser do teu gosto. Pra mas alguém... a música tem qualidade. Tanto é, se não tivesse qualidade, não venderia o que vende. Pronto. Eu O questiono mercado- o termo eu qualidade. questiono. também. Mas tem qualidade, senão não estaria. Eu não estaria diria dominando outra o mundo coisa. hoje. Tem O apelo mundo hoje comercial. ouve o funk.
tem apelo comercial. Mas qualquer música Qualidade é outra coisa. Mas qualquer música tem que ter apelo comercial. Isso é indústria Não, cultural. beleza, mas Isso é indústria cultural. mas eles querem- Se não tiver lucratividade na ponta, não tem investimento. Não, perfeito. Você Mas não vê um cara na rua cantando MPB. Por qual motivo? Graças a Deus. Primeiro, não tem nem refrão pro cara cantar. A música começa hoje, termina daqui 2 dias. 2 dias. Então você vai pro inferno. Então ela não tem um apelo comercial. Ainda Toda mais música depende do que tem você apelo pegar. Por comercial. exemplo, da MPB eu gosto de João Bosco. Saca? sim, é sertanejo Não, muito teu bom. cu, que não vai falar João Bosco e Vinícius, que eu vou te tacar água aqui, tá? Eu gosto do João Bosco. Mas assim, eu sei que quando você escuta, a minha música favorita deles chama Corsário. E é uma música assim que as pessoas não vão conseguir interpretar. Sabe o que é corsário? Claro, Carta de corso da França, pra poder roubar. dos piratas. Exatamente. E ele começa- Tem muitos navios com esse nome. E ele começa falando: Navios Meu piratas. coração tropical está coberto de neve e mais. Ele escreveu essa música na época da ditadura. E daí ele fala dos versos, ele fala assim: por você, eu, teu corsário preso. Ah, isso aí. Saca? Isso aí. E a música, você tem que saber isso, você tem que sacar as metáforas que ele tá trazendo. Por Ah, isso não, que não. É um exercício Por isso que não intelectual, roda. cara. Por isso Desce que o não roda. rabetão, bate o rabetão, chão. Porra, isso faz sucesso, cara. Aí, ó. Meu Deus do céu, não dá. Qualidade. Não, faz sucesso, não na minha casa. Ó, o Zenon mandou pra gente. Cara, fui a um show do Lua Santana, meu irmão, pra quem não sabe, na RMC de Curitiba. Ah, ele tava aqui esse final de semana aí? Tava mesmo. Fui acompanhar uma menina com quem saio. Cara, que nojo. Uma pegação em todo lado. Eu sou do rock e os shows de rock é pra curtir e não flertar. Vírgula. Talvez hoje. Nós temos aqui alguém que passou pelo Woodstock É, Woodstock. e pode falar muito bem o que é Sexo o ar Woodstock. livre. Sexo ar livre. Cara, é o seguinte, ó, a ideia é o que domina a cabeça da juventude na época leva ao flerte. Quando era a jovem guarda que dominava a cabeça da Mesma galera, coisa. mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu? Ô, Zé, não, você tá muito careta, cara. Zenon, ou Você tá você. caretão. O único que não tinha era aqueles punk rock, que daí os caras ficavam se batendo, lembra? Também tinha Chute, pegação. bicuda na cara, Isso, roda cara. punk. Mas Roda também tem punk e pegação, soco. Tem pegação, só ficava se batendo quem tava sozinho. Sozinho ficava se batendo, tipo o touro, batendo um cabeça no outro. Isso, sobrava. em soco. Os carneiros. Cara, eu nunca batendo no outro, entendi se aquilo, sobra. Roda punk, cara. Roda punk, Aí viu? vê o que sobra. Mas o Zenon tá muito. Zenon, abre o coração. Abre o Ó lá, coração, ele Zenon. até mandou, vocês ouviram Pirapó e Cambará? Deus viu. Acho que era o conterrâneo do... Boate Azul, cara de Apucarana. Aí, viu? Nada, ele ouviu dupla Marco Túlio e Júlio César. Puta que pariu. Eu não conheci. Mas Zilo eu... e- Zilo e Zalo. Zilo Zilo e e Zalo. Zalo. Zilo e Zalo. Sorry, tenho 31 anos e... Não nos luz. Não, anos luz. Pô, você tá jovem, Zenon. Pô, Mas Zenon. assim, ó, em relação ao funk, existem algumas músicas que eu consigo fazer, porque a gente já fez um programa sobre isso, que eu consigo extrair ali Claro. o elemento cultural, o elemento que tem a ver. Agora, outras eu já tenho dificuldade. Lembra do MC Malboro que existia antigamente? Opa. Ele fazia um funk Sucesso, esse bacana. cara fez sucesso Sim. com a Chuchu, cara. E ó, muitos e muitos anos atrás. Foi um dos Como que é primeiros aquilo caras- assim? Ele falava, era ele que falava assim: quero viver. Viver feliz lá na minha Mas eu favela. só quero ser feliz, Pronto, aí, ó. andar tranquilamente. Cara, na maravilhosa, favela é uma onde eu letra- nasci. Mas uma todo letra- mundo pensa que o funk é só o proibidão. cara. Exato. O proibidão é um estilo. Ele não é o funk, ele é um estilo do funk. Agora você matou a pau, Mas como é verdade. sempre. Mas é verdade. Se você pegar, por exemplo, o funk paulista é um, o funk carioca é outro. Agora tem o funk de Belo Horizonte, que é diferente. Isso aí, funk dos anos 2000 era legal. Esse o aí. Furacão 2000. Lembra? Tinha até o. Furacão 2000. Furacão É, 2000. é. Inclusive tinha- foi preso esses tempos, acho que a mãe loira. Essa eu Furacão não me 2000. lembro. Acho que foi. Sabe o que deve ter sido preso? Porque não estava cantando proibidão. Ele tá Exatamente. cantando funk bom. É. Os caras falaram, não, tá errado, Então, está é aí que eu digo pra disturbando, você, se você tá pegar- destruindo. Se você pega o funk, ele tem qualidade. Ele tem qualidade. O que todo mundo, o às vezes, funk associa americano, só proibidão. até hoje, maravilhoso. Só proibidão, claro, mas é como É, hip o que hop, me é uma incomoda coisa. é Hip indústria. hop. O rap. O que me incomoda. rap é uma delícia. Rap é foda, cara. É fora do comum. Eu gosto muito de um cara que fez rap. Foi lá nos anos 80. Faleceu ano passado, chamado Cúlio.
Não conheci. A música mais famosa de rap do mundo é dele. Gangsta's Paradise. Bah, que massa. É a mais famosa do mundo, toca naquele filme Mentes Perigosas. Brioquio. Naquele filme Briocos Perigosos. Já que é Cúlio, deve ser o Brioquio. Olha ali, o Zenão falou daí da música do funk. Esses dias eu ouvi um funk que dizia o seguinte: chama o barbeiro porque a mulher tá com o cheio de cabelo. Puta que pariu. Você vê, é capaz de a gente tomar um strike por causa do brioco Sim. no título dos filmes, mas não tomar por causa do funk. O que me incomoda na indústria da música hoje, honestamente, é o fato de as músicas serem produzidas para apenas um trecho de 15 segundos para viralizar na rede social. Por exemplo, a que foi recentemente lançada, que é uma música chamada Ombrim. Ombrim? Ombrim. Não é nem ombrinho, é ombrim. Não consegue. Né? E aí, assim, a música deve ter uns 2 minutos, porque é o máximo de tempo que essa galera consegue, né? E ela repete insistentemente ao longo da música toda numa voz extremamente enjoada. Ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombrim, a gente brinca no chão. É só o que fala. Mostra o ombrinho e brinca no chão. Mas e o que é o clipe? O clipe é a galera de biquíni se molhando com uma água saindo da mangueira e rebolando e foco na bunda, entendeu? Sim. Então é esse o apelo. Esse é um apelo que me incomoda. Mas não vou dizer, por exemplo, que se você vai fazer uma análise de outras músicas com composição dentro do funk mesmo, que ela não tem ali o seu valor estético, certo? Mas algumas que são extremamente produto da indústria cultural só para esse fim. Eu até indico, por exemplo, o Claudinho Bochecha. Porra? Né? Era do caralho. Claudinho Bochecha era do caralho. E também acho que pegava uma balada funk, uma parada funk, acho que né? transitava, né? Entre o funk, o rap, uma coisa assim. Outro cara que vocês falaram de rap e tal, que é sensacional, Gabriel Pensador. Puta que pariu, cara. Aquilo é música mas decente. Mas detalhe, mas a gente vai estabelecendo 2 pesos e 2 medidas. A gente sempre pega só o lado ruim para poder analisar, por exemplo, o funk. O samba já foi discriminado, o rock já foi discriminado, a bossa nova foi discriminada, mas quando ela chegar na elite, aí a coisa muda. Mas olha, eu não me considero elite, e para mim esse funk proibidão não, mas proibidão é um nicho de mercado. Então vamos falar do proibidão. Esse que a gente é um nicho de mercado. Esse é um nicho que a gente não concorda. O rock também tem muito palavrão, é muito, às vezes muito pesado, igual o funk proibidão. Só que não faz o mesmo efeito na sociedade, porque muita gente não entende o que está falando. Sim. Como por exemplo, tem muita música de casamento que fala em traição e o cara bota lá como na melodia do casamento dele. Entendi. Não, a aquela questão música Crazy do Aerosmith. Não do Aerosmith, de um cara, ela é recente agora. Refrão famosão, o cara canta. Deve ser top. I make you crazy. É top. Nossa, canta bem, entendeu? Cara. Cara, o cara tá falando assim, eu perdi a cabeça com você. Eu tô ficando louco. E a galera toca no casamento. Você quer ver uma que a galera toca no casamento direto? Quando tá entrando noivo, coloca The Unforgiven, do Metallica. Bah. Puta, música sobre guerra. Gente morrendo e o cara entrando lá. Mas é isso aí. Sabe quando foi no meu casamento? O hino da Champions League. Você entrando com essa? Entrei com essa, é óbvio, né, cara? Eu adoro futebol. Queria entrar com o hino do São Paulo, mas daí eu falei, não, aí não vai ser legal. Minha mulher tinha contratado aqueles barítonos e... Sabe aqueles pessoal que canta, né? Lá em cima e pra baixo, e violino e coisa e tal. Aí essa música eles conseguiam tocar, porque é muito linda a música da Champions. Nunca ouviu? Nunca ouvi. Depois eu vou colocar aqui. Cara, é muito linda, é musical, assim, sensacional. E fala de vitória. Ali foi a vitória, né? Ali foi a vitória da esperança sobre a realidade no casamento. Eu vou contar uma coisa agora. O casamento vai ser bom, que vai ser melhor. Então, a vitória da esperança. Não deixa ela ver. A esperança sobre a razão. Eu vou contar para vocês. Até hoje, a única pessoa que sabia disso era a minha esposa e a pessoa que era a nossa promotor do casamento. Isso foi no dia do meu casamento, essa é a história engraçada. Nós casamos em Cascavel, naquela igreja da Capela Militar. Eu também casei lá. Então, casei lá. E aí, diz que o padre... Avisaram pra gente que o padre era muito sistemático.
e que música tinha que tomar muito cuidado com música de entrada, assim, porque não podia ser qualquer música. E eu queria muito que o pessoal dos violinos tocasse uma música de metal, que era a música que eu cantava na minha banda, chamada Teutonic Terror, que é terror alemão, né? Uma música sobre um tanque de guerra, enfim. Meu Deus! Mas a batida é do caralho. Aí o que aconteceu? A Bárbara falou: Pablo, o padre nunca vai deixar tocar isso aqui. Eu falei: não tem problema. Me dá aqui o prospecto do casamento. Aí tá lá, entrada do noivo. Coloquei título da música, hino da Anunciação Divina. Aí foi. Fechei. Aí o padre lá, bem faceiro, entra o noivo com o hino da Anunciação Divina e o violino. Foi muito engraçado isso, porque... Aí sacaneou o padre, aí quer pro céu. Aí, cara, sacanear padre não pode, cara. Aí não. Absurdo, né? Ó, eu vou ver aqui se eu acho o hino. Olha aqui, ó, o Tessaro comparou a esposa com a taça da Champions League. Não, mas minha esposa é uma joia, né, cara? Foi muito mais difícil do que... Você sabe que se você deixar mais de 15 segundos tocando o hino da Champions, eles dão strike em nós, né? Sério? É sério? Me mostra depois, então. Olha. Do caralho, cara. Ah, passava por música de igreja. Passava. É. Daí depois começa aquelas vozes O potentes. Zenon aqui falou: já vi um casamento tocando a abertura do Dragon Ball GT. Que massa. Pior se fosse aquela outra que começa assim, ó. Posso pressentir o perigo e o caos. Teria tudo a ver com o casamento. Tá que pariu. É isso aí que nós vivemos, cara. Então, o cara bota qualquer música porque ele acha a melodia bonitinha, não quer nem saber o que tá falando. Como é que nós chegamos a esse assunto? Não sei, hoje tá tenho difícil, ideia. cara. Nós Hoje tá começamos no difícil. Brioco. Não, é que era casamento, a Sandy terminou o casamento lá É com- verdade. com o Depois foi menino. pra Luísa Sonza. É. Posse aí. do ministro agora vai ter música. Maria Bethânia, né? Meu, não dá, né? Podiam Mas eu acho que colocar- ela vai de graça, cara. Essa velha tá acabada. Mas e os músicos vão de graça? Ah, deve ir. Não tem avião pra ir? Não. Não tem restaurante pra comer? Não, tem não. hotel pra dormir? Mas o ministro Barroso é multimilionário. Ele vai pagar tudo do bolso dele. Ah, tá. Tá bom. Mas é verdade, o Roberto Barroso, ele é multimilionário. Então, ele não. O 40 mil que ele ganha lá de salário por mês. É pro café. Nem entra Mas na agora conta. dobra, porque vai ser presidente, então soma, né? Não sei se tem função gratificada. Não, imagina de graça. Agora, você sabe piada de português depois dessa, não? Não. Não, porque você foi uma piada que você contou, né? Que ele vai pegar do bolso. Só pode ser, né? Conta piada de português agora. Vamos depois então analisar isso aí. Cara, Está eu no acho um orçamento absurdo. lá. Eu acho um absurdo isso aí. Pra mim é fora da casinha. Virou um evento. Em vez de ter um processo ritual, de ser uma coisa solene. Ritual solene, virou o quê? festa. Virou uma festa. Virou festa de igreja. Cara, mas isso essa loucura tá em todos os lugares, meu, viu? Não. A gente já não tinha pacificado, por exemplo, que o Brasil aprovava a união homoafetiva, bababá, não sei o quê. Não foi Começou um de cara novo. agora começar um projeto pra proibir? Começou de novo. ser fiscal Mas de o coalheiro, processo- vai o se projeto- fuder. Mas o projeto estava parado há muito tempo. Ele trouxe à tona novamente. Não, mas eu vejo que ele toma isso porque ele tem esses valores e não tem problema nenhum. Não, cada um propõe o que quiser. Propõe o que quiser. É porque, na verdade, eles estão propondo isso como um ataque à pauta de costumes implementada pela Rosa Weber e certamente vai ser de maneira exponencial Daqui pra frente. por causa da visão do Luiz Roberto Barroso e do Fachin, que é seu vice. Então, essa pauta. Então, na verdade, aqui eles estão pautando essas questões, mas para colocar, aspas, um freio tentar colocar um freio no Supremo Tribunal Federal para mostrar também aqui ninguém está dormindo, sabe? E eu acho isso saudável. Desculpe, mas eu acho saudável. Não é porque o Supremo resolveu há algum tempo que a discussão é imutável, entende? Mas você acha saudável o cara querer retirar esse direito? Não, de forma alguma, mas ele tem o direito de fazê-lo. Claro que tem. Porque tem as pessoas que eu Ele elegi. tem o direito de cercear uma liberdade de outrem? Mas ele não está cerceando. Quem vai cercear é o Congresso Nacional, se aprovar. Ele tem o direito Entendeu? de propor o cerceamento da liberdade de outrem?
Como não estamos querendo estabelecer a censura na internet? Sim, mas então, exato o que eu tô falando. Não pode ter dois pesos, duas medidas. Se não pode ter não pode ter o direito de estabelecer a censura na internet, não pode ter o direito de estabelecer a extração da liberdade do indivíduo, pô. Mas é que vai a votação. A outro também vai. Um processo representativo. Vai tudo. Processo Mas é representativo. isso, vai tudo. Porque Vai se até- aprova, cara, é a mesma coisa do que a gente tava discutindo a respeito. Vamos dar chibatada na galera também. Vamos condenar a pena de morte o cara que tá nessa situação? Outra coisa que eu vi falando em condenar, os que foram condenados no ataque do dia 8, já estão nas ruas Sim. com tornozeleira. Sim, sim. Mas dois não estão presos. Não tem dois que foram Mas presos? o que eu vi nos noticiários hoje estão Um na que rua. foi condenado a 3 17 condenados, anos e já outro a 14? Tá na rua com tornozeleira. Ou seja, mais um mise-en-scène, mais um cenário. Ah, mas acho que isso aí talvez seja por causa do processo penal. Não sei. Cara, eu não vi, mas pra dizer a verdade, foi uma puta de uma sacanagem essas condenações nessas alturas, né? Porque você falar que um camarada doente mental que fica lá na frente do Congresso Nacional tem força para abolir o Estado Democrático de aquilo Direito ali é- e fazer golpe militar, porque esses Aquilo não tipos tem penais cabimento. não cabem o tipo tentado. Não cabe, né? Não cabe. Não cabe. Isso é uma forçação de barra. Claro, tem que meter a caneta mesmo dentro dos limites. Mas dentro dos limites legais e lógicos. Mas outra, ali ninguém tem foro privilegiado para estar no... Não, ninguém. Então, como? Exatamente. Não, já, isso aí tinha que estar na primeira instância. Mas isso é uma Como, manobra, né? como a questão do Bolsonaro, Viu, mas a quando- questão da vacina, essas coisas, tinha que estar tudo na primeira instância. O Supremo, hoje, ele acabou com o processo penal, o processo civil, que são, né, as regras que vão falar de competência. Ele acabou completamente. Ele estendeu isso de uma maneira que hoje você não tem para onde você correr. É um absurdo. Mas não significa que eu quero acabar com o Supremo. Eu queria acabar com alguns ministros do Supremo, no sentido, tinha que ter mandato, prazo. Mandato. Eu vi o Humberto, não, como que era? Hamilton Mourão, eu vi que ele propôs essa semana que passou para fazer uma fiscalização no Supremo Tribunal Federal. A cada 8 anos eles passar de novo por sabatina no Senado. Para mim vai acontecer mais do mesmo, né? Vai acontecer o toma lá da cá e vai continuar lá o cara fazendo... Coloca mandato, pô. Coloca mandato, acabou. Coloca mandato e acabou. 10 anos, vai pra casa. A vitaliciedade de posto, de cargo, De qualquer na minha opinião, coisa. é uma coisa muito complexa. Para mim é incompatível com a República. Não bate Qual com a que é o democracia conceito? Qual que é o conceito de República? Por que a República foi criada? Para contrapor a monarquia absolutista. Exatamente por essa questão. A temporalidade da Isso, República. exato. A temporalidade não é hereditariedade. Cara, isso é contra a República. Vitaliciedade e hereditariedade está louco, está fora da Exatamente. casinha. Então É, a República vem com a ideia da temporalidade e rotatividade. Não, então os ministros do Supremo ou qualquer outro ministro Isso. do STJ tinha que ser o quê? Vai ficar 2 anos, vai ficar 4 anos? O bastão do poder tem que ser passado de tempos em Eu tempos. também, não tem outra, não tem o que discutir. Aí o que o Senado faz? O Senado pode fazer uma sabatina em 5 ou 6 Isso. e pegar uma lista tríplice e falar para o Executivo, tá aqui, ó, pode escolher um dos dois. Isso, Acabou. exatamente. Aí ele vai fazer a escolha. Como é feita a escolha do bispo de Canterbury na Inglaterra? Porque aí o você vai primeiro-ministro faz a seleção e passa pro rei. Ó, tá aqui, ó. Tem 3 caras, escolhe qual que você quer aí. Isso Mas aí. ele vai fazer uma pré-eleição. Aham. É assim que funciona. Mas aqui é o Perfeito. caso. Aí o cara vai lá e bota gente pra cantar. Ah, vá pro inferno. E não, mas o pior, Uma outra coisa que eu vou comentar agora que eu estava ouvindo na semana passada sobre a escolha do novo ministro do STF, né? Que havia uma pressão muito grande Para ser negro. dentro da cúpula ali, a conselheira do Lula, para que ou ele escolhesse alguém que fosse negro ou uma mulher. Isso. Ou de preferência que unisse as duas. Exatamente. E parece que ele teimou. E já falou que não vai escolher. Ou seja, A frase foi a pior. Isso não é mais critério para escolha. Então já foi. Sim, quando eles... Não, Já foi critério? Para ele foi, né? Quando ele colocou o Joaquim Barbosa, o Joaquim Barbosa na sua posse veio e disse isso. Eu sei que eu estou aqui porque eu sou negro
E você, Lula, precisava colocar o negro pelas bandeiras e pela pressão e tal. Aí o que aconteceu? Barbosa ferrou com o mensalão. Pegou Zé Dirceu, pegou todo mundo. Agora ele não quer mais correr o risco de colocar um negro ou qualquer uma alguém que não seja alinhado a ele. Se tivesse um negro alinhado a ele, certamente ele colocaria. Mas talvez dentro daquilo que ele está escolhendo, hoje a escolha dele é pela alguém que é alinhado a mim de maneira intransigível. O cara vai ser... Para o STF. Para o STF. Porque para qualquer outra situação é levantando bandeira. É isso. Entendeu? Isso, novamente, entra naquele rol de críticas que eu tenho você faz, a essa galera. Não dá. Você tem que ter uma posição que seja uma posição democrática. Você não pode pregar uma coisa de um lado e falar uma coisa do outro. Entendeu? Vá lá e fala para as pessoas: gente pobre. Gente tá passando fome. Defenda os negros. Espaço para as mulheres. E daí, na hora de você escolher o juiz que vai para Suprema Corte, você vai escolher o teu confederado. E é isso que vai. Mas o Brasil é um país de conchavos. É claro. Dizem que nasceu ali em 88, antes da aprovação da Constituição, mas a gente sabe que é bem antes. Isso aí nasceu na época das... Na época que das capitanias hereditárias. A doação de Sesmaria já era Sesmaria, Sesmaria. É o chegado que recebe a Sesmaria. Eu só tenho a posse hereditária, mas dou a propriedade para você. Olha que coisa absurda. Eu tenho Vamos só ver a posse e dou a propriedade para ele. O Zanon falou aqui. O Zanon falou assim, 17 anos? Violência sexual é 10 anos. O pior é que os presos são os tios do Zap Zap. Tem que prender os financiadores e seus intelectuais que arquitetaram o 8 de janeiro. Perfeito. Nesse aspecto, eu concordo. Claro. Porque é o seguinte, cara, beleza, o cara que foi lá, quebrou, cagou na mesa do não sei o quê, esse maluco tem que ter uma punição. Tem que ter uma punição severa. Mas não tão severa quanto o cara que tava lá da casa dele, mandando dinheiro, você faz isso, você faz aquilo, você aquilo. O mentor... Isso. Tinham que buscar. Exatamente. O mentor de um assassinato, ele também não é responsabilizado? Nesse caso, nosso não. Não, vai ficar os coitados ali, os tiozinho tongo ali que seguiram a boiada. Cara do céu, mas nós estamos vivendo uma vergonha mundial, cara. O Éder Vinícius, primeira vez que o Éder concorda comigo de chapa, hein, velho? Vocês falaram sobre o casamento homossexual. Eu acho casamento civil um direito de qualquer pessoa. Todos têm o direito de juntar patrimônios, etc. Mas com certeza, mas isso nós somos super a favor. A única coisa que nós estava falando aqui que tem alguém propondo isso. E eu só disse que ele tem todo o direito como legislador. Talvez a base política que o elegeu é dessa base. Não tem problema nenhum o cara propor isso. Que é diferente de nós. Se alguém nos perguntar se você é a favor ou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, óbvio que não. Cada um coloca o seu afeto no lugar que quiser. A única coisa que eu sou contra é relacionamento com animais. O resto... Ô, louco, não. Até com objeto. Aí já passa... Vou casar com um extintor. Eu quero casar com aquele tijolo 8 furos. Não, fechou? Eu te conheço bem e tem mais uma ressalva aí. Qual seria? Você é contrário a qualquer tipo de relacionamento de um adulto com animal e com crianças. Não. Criança de forma alguma. Eu conheço o Oli há muito tempo e você quer ver o velho fora de si. Aí você foda. Jogar qualquer assunto associado a isso aí. Aí eu só... Mas não tem nem... nem tanto, tanto que você nem cogitou. Por causa disso. Nem cogitei, porque pra mim é completamente fora da realidade. É, imutável. Não. Nossa, eu fiquei sabendo de um caso agora de um avô com um neto, cara. Eu fiquei louco. É completamente inconcebível, cara. Meu Deus. É inconcebível uma coisa dessa. Não tem cabimento. Agora, de resto, você se relaciona com quem você achar mais conveniente. O amor não tem a escolha. Mas por isso eu falei, cada um põe o seu afeto onde quiser. Existem pessoas que dizem assim, não, o casamento homossexual, ele é sacanagem, ele é sem vergonhice. Não é. Eu tenho um amigo meu que se relaciona com um casamento dele há 30 anos. Não existe sem vergonhice para 30 anos. Não tem putaria que sobrevive a 30 anos. Ou seja, realmente é um relacionamento amoroso. Claro. Eu vou falar uma coisa que eu li uma das justificativas para o projeto.
porque eles colocaram justificativa. Não, claro, né? tem que ter, tem que ter. obrigatório. Uma das justificativas é que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não era uma coisa natural. Isso. Que pessoas do mesmo sexo não tinham, pela natureza, a possibilidade de gerar filhos, de formar um par amoroso, etc, etc. Aí eu fiquei pensando. O segundo argumento do cara foi que isso era algo que desagradava a conduta religiosa. Aí eu li. Vamos parar para pensar. Existem diversas espécies, né? Que dentro da espécie você encontra o relacionamento homoafetivo. Tem. Você tem o golfinho nariz de garrafa, por exemplo. Macaco, vários, tá? Agora, eu nunca vi, você que tem mais experiência, você poderia me dizer, eu nunca vi um macaco, um golfinho nariz de garrafa, um cachorro, uma girafa, um elefante, juro pra você, eu nunca vi algum deles ajoelhado rezando. Qual das duas coisas não é natural? A religiosidade foi criada pelo homem. Ou seja, ela não é natural. Ela é criada pelo Então, homem. A instituição é criada pelo homem. Eu não posso usar o argumento de que uma coisa é natural ou não natural. Esse Pela sua argumento é configuração ridículo. religiosa, ela é argumentativa, é a lógica religiosa, não é uma lógica científica. A lógica religiosa dá a ele esse direito. E ele tem todo esse direito. E a lógica religiosa não há contestação. Eu digo para você assim, eu tenho na minha mão uma moeda. Se você tem uma lógica científica, você fala, então prove, eu te provo. Eu mostro para você a moeda. Na lógica religiosa, eu tenho na minha mão uma moeda. Aí você diz, não, me mostra. Não, mas prova que eu não tenho. Essa é a lógica religiosa. Exatamente. Então, a argumentação dele é válida pelo princípio religioso que ele possui. É válida dentro da religiosidade. Que ele tem, claro. E essa é a grande questão. Eu não posso impor para você que você acredite na minha ficção. Não, mas a proposta dele, como diz o projeto, é um projeto. Ele faz uma proposta. Agora vamos entrar na pauta e a sociedade, com seus representantes, irá votar. Então, até que, por exemplo, o Uganda votou essa semana no parlamento a criminalização da homossexualidade. Foi votada no parlamento do país. Então, repare, aqueles parlamentares representam a população da cidade, do país. Então, a população, pelos seus representantes, escolheu aquilo ali. Exato. Então, essa é a ideia da pauta. Isso, eu acho que não é uma imposição. Acho que a gente só tem que cuidar isso, Pablo, assim, falando bem, sendo bastante sincero, eu acho que todos têm o direito de propor, desde que não seja algo contra a lei, ou melhor dizendo, às vezes até contra a lei você pode. O que não pode é aquele tipo de incitação à violência, discurso de ódio. Por exemplo, essa semana eu vi só a notícia, então estou só lendo a notícia e já me penitencio porque não li a decisão. A matéria completa. Lá no Pernambuco, um pastor foi condenado por discriminação religiosa porque ele acusou uma outra religião, não me lembro quem, de ser satanista. Uhum. Até aí, meu amigo, na minha grande opinião, ele está dentro da liberdade religiosa. Como eu falei, eu não li a notícia. Se tivesse depois dessas incentivar a perseguir, é outra. Mas, cara, é como totalmente nós cristãos, eu, né, cristão aqui nessa mesa, ser acusado de acreditar em santos, adorar santos, que às vezes os caras nos criticam dos evangélicos. Vocês adoram santo. E eu achar que aquilo é uma discriminação. Não, são pontos de vista sobre um objeto que cada um tem a liberdade. Senão nós viramos um mundo uníssono. Isso, homogêneo no sentido. E nós acabamos com a pluralidade. Eu acho que a gente está muito no mimimi. E agora não é para fazer menção ao Bolsonaro, porque ele falava coisas que mereciam ser cortadas mesmo, bobagens que até
ficam num liame entre uma bobagem e crime. Eu acho que deveria ser punido. Mas aqui eu estou dizendo de uma liberdade plena. Eu acho que a liberdade plena nesse sentido. É aquilo que nós falamos da França fazendo esses absurdos de... Em nome da liberdade. Em nome da liberdade, proíbo que você se manifeste. Então é uma ideia de que um direito social a todo mundo ser tratado igual, mas um igual dentro de uma modelagem padrão que não aceita a diferença. Então é uma loucura muito sofisticada para minha cabeça entender, sabe? E a questão de santos, por exemplo, se faz uma diferenciação muito grande de adoração para veneração. Para aqueles que acreditam em santos, os santos não são adorados, eles são venerados. A adoração é destinada a Deus. Está aqui o Oliveira, que tem um mestrado em teologia e sabe o que está dizendo. A veneração aos santos e a adoração a Deus. São então, complementando o que o Oli diz, eu, como cristão, sempre tive essa impressão. Se a pessoa tem uma leitura diferente disso, tudo bem. Mas a minha impressão sempre foi, quando eu rezo lá por um determinado santo, um cara que, por exemplo, São Francisco de Assis. Cara, um cara que era uma pessoa abastada. A história dele é muito bonita. Isso, a história dele abandona tudo isso. Ou seja, não é porque quando eu olho o santo, eu estou... Como é? Adorando ele. É uma veneração pela vida. É uma veneração pelo exemplo. Eu olho aquela pessoa com um exemplo, porque aquela pessoa, na minha, como ser cristão, ele conseguiu chegar mais próximo de Cristo a partir do seu exemplo. Essa aqui é muito legal. Você pelo seu exemplo. Francisco, né? Essa história de São Francisco, você puxar a história do Siddhartha Gautama, do Buda, era isso. Era um príncipe Confúcio, abastado, abandonou tudo. Entendeu? Então você não vai lá, você quando é igual você ter, agora vou forçar vou trazer mais simples o que eu estou dizendo. Você não, às vezes as pessoas têm foto no seu escritório dos filhos, do pai, do avô, da mãe, tem nessa casa. Você está olhando aquelas pessoas porque aquelas pessoas te representam alguma coisa muito importante, e principalmente você não vai ter uma foto, uma imagem de alguém que você não gosta, que você não vê como um exemplo a ser seguido. Pronto. Então é isso que nós cristãos fazemos. Então, quando alguns evangélicos têm todo o direito de criticar, nos criticam, não tem problema nos criticar, mas sem dar a nós a possibilidade de contrapor, falar, não, bicho, nós não estamos adorando o santo, nós estamos apenas olhando aquele modelo de pessoa que teve uma vida muito próximo dos ensinamentos divinos. Mas nesse caso é saber lidar com as diferenças. Isso. Né? Assim, você acredita no que você quer acreditar, beleza, esse é um direito seu. Na sua opinião, eu sou obrigado a acreditar no que você acredita? Não. Não. Então estamos acertados. Agora, se eu faço essa pergunta e você diz sim... não, aí tá fora. Aí tá fora. Exatamente. Eu vi uma entrevista que eu achei genial, e vocês sabem como eu tenho uma postura em relação à comunidade LGBTQIAPN+, né, bem progressista em relação a isso. Porém, o que a pessoa falou na entrevista eu achei muito interessante. Era uma mulher. Perguntaram para ela, quantos gêneros há? Ela falou, 2. Falou, 2. Quais? Ela falou, masculino e feminino. Ela falou, tá, mas e as pessoas não binárias, as pessoas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Ela falou todos, né? Ele falou assim, ótimo, você quer acreditar nisso? Você tem todo o direito de se identificar como uma pessoa X, Y, Z com a terminologia que você quiser. Você pode falar da forma como você quiser. Você pode... Tudo isso. Você só não pode querer que eu acredite no que você acredita. Você não pode querer me forçar a viver dentro da sua ficção. Exatamente. Pronto. Eu sempre digo assim, o que a pessoa tem é a orientação. Exato. A orientação é dela. E a liberdade de expressão... Um projeto para tirar imagens religiosas de todas as escolas do Brasil, inclusive as escolas religiosas. As confessionais, né? Agora, mas a escola é São Francisco de Assis. Vai tirar o São Francisco de Assis e botar na frente o que? Uma bicicleta? Então tem coisa que não tem cabimento, cara. Se a escola é religiosa, se a escola é confessional,
As pessoas que colocam seus filhos ali já tem aquela linha que eles desejam. Por que eu tenho que dizer que não pode? A igreja adventista. Vamos abrir Não pode As ter escolas igreja. são excelentes. Todo mundo As fala escolas são muito bem. excelentes. A escola adventista é ótima. Vamos abrir um tópico aqui que a gente não discutiu e que deu um arranca-rabo nos últimos dias. Diga lá, seu. Os alunos de medicina que fizeram aquele ato de Masturbação, acho que foi, né? masturbação geral ali. Bundaço. Uma parada nesse sentido aí. Temos que discutir isso aí, cara. Detalhe, Trote universitário, né? absurdo. Já foi proibido em Curitiba há muitos anos passados em função de linha. Não chegava a esse tanto, mas em função das violências existentes no processo do trote. Em Cascavel também proibiram, na União Oeste. Acaba com isso, é um Proibido. absurdo. Chega num limite que não tem mais o que fazer. Então, por exemplo, o que esses rapazes estão fazendo aí? Eles se colocam no curso, porque o curso que eu faço me permite... Eu então, sou isso aí. fodão. Aqui na nossa região vizinha aqui, eu sou caloura burra. É a camiseta que eles colocam para os alunos que são calouros. Mas peraí, para que isso? A troco do quê? Com que direito se faz isso? Por que não se faz um trote, então, que seja um trote comunitário? Cada um me traz 1 quilo de comida, então, para distribuir, me traz água para eu levar para uma favela, enfim, qualquer coisa desse gênero, que realmente mexa com a população da cidade. E não com essas coisas... Eu acho aviltante o que esses caras fizeram. E sem falso moralismo, tá? Não, é sem extremamente aviltante isso aí. Isso, peraí. As meninas estão jogando, vão ficar peladas aqui fora, então? Que é isso, rapaz? Perdeu o limite da ciência do cara, foi embora. E se fosse a irmã dele ali? Por isso você percebe como nós andamos no liame, nós aqui, eu estou dizendo nós três aqui. Nós três somos libertários. Nós prezamos pela liberdade, mas não libertinagem. Não, mas dessa forma. Não, mas isso é libertinagem. Isso é libertinagem. Isso é vergonhice, cara. Isso é putaria. É putaria. do tecido social, cara. Vamos ver se algum desses idiotas vem pro meio da rua e fica pelado no meio da rua. Louco. Entendeu? Exatamente. Se tivesse uma meia dúzia de gente nervosa lá, que se emputecesse, eles iam baixar o sarrafo nos caras. Agora eu vejo assim, mas isso, e como aconteceu, agora começaram a aparecer, mas não é uma coisa, não é novidade. Sim, Fazem sempre. Fazem sempre. Então aí eu percebo o seguinte, a posicionamento da universidade expulsa, o cara desse não merece estar no quadro de uma escola. Não só expulsa. Responsabilidade criminal, tentado ao pudor, não é? Exatamente. Atentado ao pudor. Tentado ao pudor. Exatamente. E outra coisa, o cara ia ser médico. Entendeu? O cara que vai ser médico. Veja, é o mesmo maluco que tá lá, o anestesista... Abusando da mulher que tá ali. Da mulher. Se o cara faz isso na graduação... O ginecologista que tá lá abusando do exame. Pô, é a mesma isso aí, coisa, cara. a mesma coisa. Não será talvez um futuro abusador? Já Ali que ele talvez se coloca tivéssemos na condição? uma classe de abusadores. Mas não pode ser? Porque se ele não for punido agora, quem garante que ele será punido depois? E o cara tem certeza da impunidade, por isso que ele comete esse tipo de atrocidade. Esse cara, por exemplo, anestesista, ele já estava não estava nem dando bola para quem está ao redor. Ou seja, ele se coloca acima do bem e do mal. Que é isso, rapaz? Tem que ser punido severamente. Tem que ser punido severamente. Eu digo assim, Mas é o seguinte, cara, isso aí é o problema. O que o Zenon falou aqui é muito verdadeiro. Ele Éder, eu não sei, será que a reitoria promove o evento, mas não a masturbação? Não a masturbação coletiva lá. Ela promove o jogo, daí a partir para... O Zenon falou pra nós, cara, os caras vão ser médicos, os caras vão cuidar de vidas. Está na hora de tirar esse glamour da medicina e mostrar que há lixo escondido atrás de um jaleco. Boa, matou a pau. Boa, eu tenho 3 grandes amigos meus que são médicos, 3 grandes amigos, 2 ginecologistas e um pediatra, mas amigos de longa data. Um deles foi aluno meu, inclusive, nos anos 90, e os outros eu conheço desde os anos 84. Então, é de longa data. Esse amigo meu, que ele é ginecologista, por exemplo, há décadas que ele já faz os seus exames com uma enfermeira de auxílio. Por quê? Porque ele quer dar seriedade naquilo que ele está fazendo. Esse é meu amigo que é pediatra. A criança está ali.
a mãe está junto, ou o pai está junto, ele pede licença para tirar a roupa da criança que ele vai examinar. Olha, mãe, agora eu vou fazer tal coisa. Olha, mãe, agora eu vou fazer tal coisa. Ou seja, ele criou a respeitabilidade. Então, a visão que eu tenho de médicos são visões de médicos respeitosos com o trato. Sim. A mesma coisa de Maringá. A mesma coisa. Então, agora perceba, aí você coloca esses doentes aqui, isso para mim é um cara que tem... não tenho palavras para explicar o que acontece. É como, por exemplo, como você falou no negócio da pedofilia, é o mesmo nível de padrão que eu vejo para mim. Pedofilia... Mesmo nível de padrão. E o pior é que, do jeito que está se arrastando, essa molecada vai sair impune. Mas aí é o que eu digo. Aí que tem que entrar a universidade. Você acha que é filho de pobre? Não. Claro que não. Imagina que é filho de pobre. Não, mas a universidade vai fazer o quê? Vai expulsar. Não, vai expulsar. Ele vai e ele tem todo o direito de entrar em outra. Claro, isso é um direito dele. Isso é um direito dele. Vai entrar na outra. Beleza. Aí vai continuar, vai virar um processo criminal, vamos imaginar, nesse caso. Eu não me assustaria se hoje o judiciário viesse e ainda carcasse na universidade. Mas eu digo uma coisa pra porque você, do assim, jeito que tá, meu amigo... É vergonhoso, né? É vergonhoso. Vão achar argumento e vão falar, não, tá certo. Eu já escutei um comentário dizendo, mas foi uma brincadeira. Isso, e vai vir o judiciário, vai falar isso. Vai mandar dar um dano moral gigante, a universidade vai ter que pagar. Esse eu não me assusto. Bato palma pro Paraguai. Brasileiros estudando no Paraguai foram usar uma droguinha na universidade, polícia prendeu, expulsos da faculdade, entraram com uma ação contra a faculdade, caiu na mão do juiz, o juiz, na sua leitura, magnífico. Ele disse o seguinte, senhores, vocês estão no Paraguai. No Paraguai a droga é crime. Então, além de expulsos da faculdade, vocês serão retirados do país. Foram levados até a ponte, levados até o meio da ponte, agora vai embora para lá. 10 anos sem voltar no Paraguai. A lei é deles. A lei é deles. E aí? Soberania. Agora tem mais 15 sendo processados, viram por quê ou não? Não. Documentação falsa para entrar no curso de medicina no 4º ano. Quer dizer, ele quer pular 3. Ele não quer fazer os 3 iniciais. A propedêutica ele não quer. Não precisa, não. Até é muita matéria muito básica, né, cara? Propedêutica, aprender biologia de novo. Aprender biologia, essa coisa infantil. Então eles querem pular 3 anos. O que o Paraguai fez? Expulsou todo mundo e não pode mais estudar no Paraguai. É isso aí. Agora, o cara tem que ter punição, cara. Em algum momento as pessoas têm que ser punidas. Viu, essa questão aí aqui no Brasil, o advogado ainda vai entrar com perda de uma chance. Vai dizer, ele vai empurrar um monte de coisa ali. Não, dano moral com certeza. Mas aí... Daí vai meter dano moral até no cara que meteu o vídeo na internet. Cara, tá foda hoje, tá difícil. Já apareceu um grupo dizendo que eles estão exagerando na exposição. Exato, não era pra filmar, nós estávamos num evento privado. Não. É foda, cara, foda. Não. Tem coisa que... É que o certo é o certo, o errado é errado. É isso aí, nós perdemos. Nós perdemos isso. O errado vai ser errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E no Brasil, principalmente, nós temos essa mania de relativizar. Passar a mão. Mais ou menos, mas não é bem assim. Por isso que nós estamos chegando aonde nós estamos chegando. Tudo é relativo agora. Eu tava agora, vocês viram, eu tava viajando. Cara, todas as vezes que eu fui comprar cerveja em supermercado, lá vendo em farmácia, inclusive. Cara, sou velho, né? Não sou um piá, dá pra ver. O senhor poderia, por gentileza, apresentar o seu ID, que eles chamam? Sua identificação para ver se você se é maior de idade. Cara, eles dão a menina ali, a pessoa que está vendendo, ela está me solicitando, mesmo que ela tenha absoluta certeza, mas ela precisa fazer esse cheque. E ela tem todo o direito de não me vender, se aquele cheque, ou eu me negar. Ou dúvida. Ou eu me negar. Você não está vendo que eu sou velho? Então, olha, essa é uma transmissão de valores éticos. Eu não vou abrir mão, Tessaro, eu não te conheço, beleza, você tem essa cara de velho, judiado, mas me mostra o seu documento. Por que você não quer mostrar o seu documento? Qual o problema? Aqui nós já ia começar, mas por que você quer ver meu documento? Você não acredita em mim? Porra, caralho. Chama a imprensa, chama o CGN. Chama a polícia. É a mesma coisa você...
que uns anos, logo você vai estar podendo usar dos direitos que conferem às pessoas. Eu já tenho meu cartão de Isso, estacionamento. idosos. Daí, daqui a pouco, você não parece que tem essa idade, alguém pede, não, gentilmente, você não está me vendo. Você sabe que eu fiquei feliz com isso no hotel. Eu tô chegando em Foz do Iguaçu no hotel e minha esposa eu tô chegando tudo lotado. A vaguinha. vaga para idoso ali. Eu falei, eu peguei, parei, fui lá puxar o troço ali. O troço para colocar no vidro. O pessoal que faz a guarda na frente do hotel, a moça veio para mim e falou assim, senhor, só para idoso aqui. Eu falei, minha querida. Falei, muito obrigado. Você ganhou, eu ganhei meu dia. Aí virei e falei assim, tá aqui meu cartão. Mas ela tá errada. Não, tá ela certa. tem que fazer essa verificação. Tá certa. E eu digo assim, e o brasileiro é aproveitador. Isso. Ele é aproveitador. Vou contar um caso pra você. Tô eu e minha esposa no supermercado, eu com a minha netinha no colo. Aí a fila para idoso, gestante, pessoas de colo, ali, vazia. E eu na fila para pagar. A moça atrás de mim. O senhor pode ir naquela fila, tá? Eu falei, não, beleza, mas eu tô de boa aqui. Aquela fila para quem tá precisando, né? Não é assim? Pelo menos aprendi assim, para quem precisa. Sim. Passou um pouquinho, né? O senhor pode ir lá, viu? O senhor tá com a criança no colo. Eu falei, não, tranquilo, eu tô de boa aqui, vou esperar a minha vez aqui. Por que o senhor não vai lá? Isso aqui é a criança? Que é criança para ir lá. Você não consegue entender aquilo ali para que realmente quem está precisando. Exato. Se fosse necessário, eu teria ido. Claro. Mas não é. Então eu fico parado ali porque vai chegar alguém que realmente precisa daquela fila. Esse o detalhe interessante nesse país. Isso que você comenta, eu lembro de um case que passava na época que eu fiz administração de empresa, então em outra vida, né? Porque faz bastante tempo. Contavam, eu não me lembro se era a fábrica da Volkswagen, alguma coisa lá na Alemanha. Que era curioso, as pessoas, alguém chegou lá e achava aquilo muito curioso. Quem chegava antes deixava o carro mais longe. Isso é fato. Deixava o carro mais longe. Os caras falaram, mas, cara, você chegou antes, por que você estaciona aqui na porta? Ele falou, não, se eu cheguei antes, tem gente que pode estar atrasado. Aí a vaga está aqui mais fácil para ele não se atrasar mais. É louco, olha né, só. Cara? É louco. Cara, isso é vida em sociedade. Respeitar e não se utilizar de maldade, de jeitinhos. Essa semana nós estávamos conversando, né, Pablo? Sobre a questão de uma lei em São Paulo dando à mulher o direito de amamentar em público. Uma lei para isso. Até eu comentei com ele, mas tem coisa que não tem cabimento. Aí eu comentei com ele, o que meu pai me ensinou quando eu era criança? Se tem uma mulher amamentando aqui, um homem olha para o outro lado, porque não tem nada ali que lhe interesse. Exatamente. E é uma verdade tão grande que eu ensinei para meus filhos. Exatamente. Tem alguém dando de mamar aqui, você olha para o outro lado. O que tem ali que te interessa? Mas eu tenho que fazer uma lei para garantir um troço que não precisaria. Claro. Olha que ponto nós chegamos. Mas vamos chegar ao ponto, então, mais esdrúxulo. Eu sempre fui um pouco questionador e no primeiro ano foi feito tinha que fazer um trabalho lá, porque naquela época tinha sido aprovado o Estatuto do Idoso. E eu, naquela época não tinha Orkut, nem essas coisas públicas e tal. Então, eu fiz essa provocação em sala de aula, falando assim, num país que precisa para proteger aquelas pessoas que construíram a nação, que são pais, avós de todo mundo, precisam de uma lei para lhe proteger, é o fracasso da sociedade. É louco, né, cara? É o fracasso total louco. Você não respeitar. É louco. Porque é seu pai, é seu avô, é o avô, o pai de alguém. Tem um conhecido meu que tem a mãe idosa. Aí, ele comentando comigo, falou, às vezes você não repara que às vezes minha mãe não cumprimenta. Eu falei, mas isso é normal. Isso é normal. Se você tem um idoso caminhando, se ele olhar para você, ele quer cumprimentar você. Mas às vezes ele não quer. O idoso e a criança, não estou dizendo questões de falta de educação, mas o que faz a criança e faz o idoso, você não pode levar ao pé da letra. Claro. Porque o idoso às vezes não está afim de lhe cumprimentar. Eu tive meu pai idoso, meu pai já falecido, mas ele não estava afim. E aí? Concorda comigo? Claro. Então são coisas que você não precisa ficar criando regras tão grandes assim. Mas no caso brasileiro, tem que ter. Porque ele vai relativizar e ele não vai cumprir. E vai porque fazer. Em algum momento ele vai ter mais vantagem do que o outro. Exato. É isso aí. Um país da vantagem, um país do jeitinho.
Vamos ver lá em cima, teve uma pergunta que muda um pouco o foco, mas eu acho que é bem legal. A gente Qual? já comentou há uns 4, 5 programas atrás, quando eu não estava, nós estávamos aqui, então foi na última vez. O que vocês acham do fortalecimento do BRICS, que é composto agora, então, né, por vários países não democráticos? Nós comentamos isso, né? Comentamos em outro momento, nós olhamos isso com bastante preocupação, não é? Até porque, se nós olharmos a Constituição Federal, que um dia já valeu nesse país, ela diz no seu artigo 4º, em um dos seus incisos, que o artigo 4º ali, você que não é do direito, mas tenho certeza que você já ouviu falar disso, ele fala sobre os princípios que regem a nossa república com os outros países, com os outros países soberanos. E um dos princípios internacionais, ou seja, nas nossas relações internacionais nós temos que ter relações internacionais, e está lá escrito assim: prezar pelos direitos humanos. É um princípio das nossas relações. Em tese, nós não deveríamos nos relacionar, claro, estou falando aqui de maneira mais profunda, com países que não respeitam os direitos humanos. Mas também é relativo, não é? Sim, mas que isso vale para a entrada em uma organização internacional. Se eu entendo que o Irã é um país que não respeita os direitos mais comezinhos da sociedade, das mulheres, das pessoas, eu, em tese, não deveria me relacionar, nos aproximar desse pessoal enquanto eles não mudarem. Essa é a ideia. É a ideia de falar assim, pô, não é que eu sou melhor que os outros, mas isso daqui não dá para aceitar você cortar o clitóris de uma mulher para ela não sentir prazer. Isso é Quênia. Quênia, exatamente. Aquela... Opa! Não, aquela modelo... A modelo... Como dela? Aquela modelo negra lindíssima. Preta lindíssima do que ela passou por essa infibulação. Sério? Dela, cara. Sério? Ela passou. A tribo da onde ela veio. Vou dar um nome aqui. Puta merda, o nome dela. Puta, arruma um paninho pra mim que o Tessaro jogou água aqui, ó. Aí. O Tessaro jogou água aqui, ó. Aí você já. Não, você não é disso de colocar a culpa nos outros. Fui eu mesmo. Fui eu que fiz. Eu acho que ela era da Victoria's Secrets até, essa mulher. Puta, como é que é o nome dela? Fugiu. Sim. A Halima Aden. Não. Coisa mais antiga. Acho que você não era nem nascido, ela era modelo. Não é a Naomi Campbell, né? Não. Putz, que cagada, hein, cara? Como é que é o nome do procedimento mesmo? Você falou? Infibulação, que é retirada dos lábios. Oli, o senhor vem de uma época que havia o respeito. Imagina um adolescente de hoje, foi criado por libertinos, viciados em drogas, álcool, pornografia. Como vai te respeitar? Eu sempre digo isso em sala de aula. Só cortando bem loucamente aqui. Olha o que o Zenon colocou. O senhor vem. Uma respeitabilidade que ele não precisava ter. Não, ele não precisa ter, mas é um cara diferenciado, tem 31 anos. Ele veio na mesma escola que nós. O pai... Você vê, ele não precisa me chamar de senhor, mas a referência que ele faz é essa, o senhor. Ele já dá uma respeitabilidade. Entendeu que troço maluco? Não, e ele usa um termo que é fantástico. Quando eu falei aqui, né, de liberdade e libertinagem... Muito bem colocado. Ele tá falando aí. Muito bem colocado. Então, eu sempre pensei nisso e isso eu falo em sala de aula. Como que eu vou querer que o camarada me respeite em sala de aula como professor, se ele não respeita nem o pai e a mãe dele, que estão pagando a faculdade e, no meu caso, uma faculdade particular, que a gente sabe a realidade dos meus alunos, a grande maioria dos nossos alunos é feito de pessoas que R$1.000, R$1.500 faz muita diferença no orçamento da família. E o camarada tem a pachorra de ir para uma sala de aula, não assistir, não respeitar professor, não tá nem aí, meu amigo. Eu digo, se ele não respeita pai e mãe, eu não serei eu que vou. E veja só, quando você fala no valor dessas mensalidades, nós entramos olha que loucura que eu lembrei agora. Nós entramos num outro tema. Funciona assim, a faculdade pública hoje
é para a nossa classe rica. 52% das vagas da faculdade pública é para classe alta e média. Olha que loucura. Sim. E esse cara que está pagando a faculdade, ele vem da classe baixa. Sim, sim. Então o que você tem? O cara vem no ensino público e quando ele vai para o curso superior, ele vai para o privado. Vai pro privado. E o cara que vem no privado, quando vai para o superior, vai para o público. Isso, exatamente. Ou seja, é uma diferença de grana gigantesca, uma diferença de condições. Isso é um projeto, absurda. ali. Isso foi um projeto estabelecido Mesquinho, né, durante muitos anos e que teve participação de todos os nossos governos federais. Todos. Sem Pra exceção. falar, eu sou o governante da educação. Não. Eu sou a pessoa que criou tantas Balela. universidades. Não é, cara. Balela. Você vai ver, por exemplo, como é que funciona a política de transferência de renda do FIES. Aham. Como é que funcionam os patrocínios às universidades. Mas o nosso funcionalismo Quanta público gente é abrindo transferência curso de medicina renda. no país, É. cara. Quanto curso de medicina abrindo que custa o olho da cara. Mas o nosso cargo público hoje é transferência de renda. É o único lugar do mundo que o funcionalismo público enriquece. É. E aí o É um cara troço maluco. aí o Ganha cara mais do fala que a assim, iniciativa ó, privada. Exato. Aí o Exatamente. cara fala o seguinte, o cara fala, não, mas é que o FIES é a oportunidade para o pobre poder estudar. Mas não seria melhor, então, a oportunidade para o pobre poder estudar você simplesmente colocar o pobre no ensino público? Superior? Essa não deveria ser a teleologia de toda a nossa educação pública? Deveria assim que ser isso aí, funciona. cara. É assim que funciona, meu amigo. Entendeu? E nós temos aqui na mesa 3 professores que sabem que não é assim. Louco, né? Porque a gente já trabalhou com o ensino superior, a gente trabalha com o ensino médio, a gente sabe como é que é essa realidade, sabe quem está em cada lugar. Fomos estudante de universidade pública. Exatamente, cara. Vim de escola Exatamente. pública. É louco, né, bicho? Meus alunos, eu fui de escola pública. Aham. A maioria dos meus amigos de sala de aula, classe A+. Nunca viram uma escola Há pouco pública. tempo atrás, em Curitiba, estavam fazendo um pedido. Agora diz que estão até fazendo uns cambalachos aí, né? Porque o cara é da universidade. Porque daí tem a escola. Hoje tem a questão das cotas e tal. O cara estuda um meio Você tem que ter período. feito o ensino médio completo na escola pública para ter acesso às cotas. Isso, mas daí tem cara que faz a transferência, ele fica fazendo cursinho durante a tarde, Ele vai faz para a assim, ó. escola pública e fica no cursinho. Ele tá matriculado na escola pública. Isso. E à noite ele faz o cursinho. Isso. Inclusive, fica aqui, ó, 3 câmeras abertas para quebrar o sistema, você vê? Inclusive, fica aqui a denúncia. Muitas escolas privadas, cujos nomes eu não falaria Não pode, agora, por favor. tá? Muitas fazem esse tipo de arrebatamento. Vão até as escolas públicas, veem quem são os melhores alunos e falam assim, queridinho, eu vou te dar uma bolsa pro nosso cursinho extensivo, semi-extensivo, porque daí quando você passar, vai vou estar usar tua estampado lá assim, ó. Tua foto. Ou você sabe uma outra coisa que eu já vi? O meu aconteceu, a minha aconteceu comigo. Você sabe uma outra coisa que eu já veio vi? fazer isso, Isso foi numa outra cidade, não Mas Cascavel, talvez uma cidade da Suíça, onde isso acontece muito. É. O cidadão foi aprovado Suíça no é curso foda. da universidade em primeiro lugar. O dono da universidade ligou, o dono do cursinho ligou para ele e falou: escuta, você tá precisando de um dinheiro, não tá? Eu sei que tem um pessoal doente aí na tua casa. Se Meu você fizer a Deus. campanha aqui para mim, cara. eu pago o tratamento. Cacete, Faz de aí- conta que você é foda, Aí é cara. louco. E claro que o cara foi. Claro que ele tá foi. falando de saúde ainda, cuidar da Viu? família, se não tem grana para cuidar da tua família, Tessaro, já aí nós até aconteceu, entendemos, Mas né? teve universidades que discutiu a questão da cota nesse sentido. É. Que o cara apareceu numa propaganda como sendo de uma escola privada. Não, Ele não tem que poderia ter discutir. direito à E tem que discutir mesmo. É igual o Sério, cara tem que se ser declara sério. negro, não é. É por isso que a decisão do Supremo. Rio de Janeiro. Por isso que a decisão do Supremo ficou capenga aquela vez, quando, analisando as cotas colocadas pela UNB, veio e disse que as cotas raciais são constitucionais. Mas eles deveriam ter emendado isso. E feito como alguns querem hoje. Colocar ali, além de racial, beleza, mas tem que Cota ver social. Social. Eu ainda falo o seguinte, a minha questão seria uma cota social. Não, O que você é, não interessa. é. Concorda comigo?
Não, eu concordo. Por você sua origem, sua Hoje eu concordo. Eu acho, eu hoje tenho revisto as cotas raciais. Não, Mas eu acho que foi válido em algum momento. Mas hoje não faz, talvez não está mais fazendo sentido. Social, cara, a cota social é o correto. E eu vou te falar uma coisa aqui que alguém dentro de um alto escalão não, dentro de uma função pública muito importante, indignado, talvez com razão. Deixo aqui para vocês dois me avaliarem essa fala dela. A pessoa que entra por cotas em um determinado concurso, esse concurso é Ministério Público, entra com uma nota que o último que não tem cota, que conseguiu a última nota, entendeu? Uhum. Ele entra. Aí a pergunta da pessoa é: então a mesma prova que foi aplicada para aquele e para o com cota é a mesma. Aquele sem cota, a nota dele é 8. O pior que entrou lá é 8. O primeiro lugar do sem cota é 8. Ou seja, quer dizer que aqueles que estão entrando por cota estão entrando, aspas, naquela prova, que isso também eu acho que não diz muito, mas sem o necessário conhecimento. Ah, entendi. Entende? Eu discordo. Criticam isso, sabe? E criticam isso. E por quê? Porque dentro dessa cota aqui está entrando muitas pessoas, aspas, diz essa pessoa, fracas de conhecimento. Entendi. Porque a cota lhe faculta um corte muito menor do que para os demais. As pessoas começam a defender a questão da meritocracia, mas ela só é válida quando todos têm condições de igualdade. Isso a gente Se você já não debateu. tem condição de igualdade, cara, é um absurdo. É um absurdo. E esse cara que está com a nota mais baixa, não significa dizer que ele terminará o curso superior com a nota mais baixa. Sim, ele teve uma vantagem para entrar porque ele não teve a mesma qualificação do outro. Agora, quem me garante, por exemplo, que no decorrer do caminho ele vai se formar com a pior nota? Com certeza não. É como a discussão sobre o EAD. Isso que eu estou dizendo para um cara que já é formado, entendeu? Eu estou dizendo do concurso do MP. Do Ministério Público. Então, mas mesmo assim, não significa eu quero dizer que ele vai ser ruim no processo de formação dele. De forma alguma. Mas isso é discutível em concurso público, onde você busca os melhores para prestar os serviços públicos. Sabe? Mas aí nós temos uma questão social envolvida. A base eu entendo. Questão social envolvida. A base eu entendo. Temos que dar a todos a mesma condição. Condição de igualdade. Mas quando você chega no topo da pirâmide, como é um cargo como esse, talvez eu queira que aquele médico seja o cara que tenha a melhor nota. Entendeu? Na prova para ser o meu funcionário público. E não a pior nota entre... Sabe? Eu acho que essa é uma questão que nós temos que pensar bem. No concurso público, a busca é pelo melhor. Que o cara vai prestar o serviço público. Eu não sei. Aí as cotas, nesse formato que eu estou dizendo... É nesse formato específico que você entrou, você foi fechando a linha, chegou ali. Você fechou a linha. Muitas pessoas que tiveram nota muito maior dele não vai entrar porque não está na cota. É a mesma coisa da proporcionalidade das eleições, a mesma linha. É a mesma linha. O que está escrito ali? Então você vê como é legal? Louco, legal, mas temos que pensar, mas isso tem que ser discutido de maneira séria. Não dá para vir um maluco só porque representa uma determinada categoria e eu quero direito e privilégio. Vai lá, Pablo. Éder Vinícius falou: o podcast mais aleatório do YouTube. Certeza. Cuidado, cara. O nosso subtítulo é o melhor podcast da internet. Mas que aleatório é. Começamos no brioco, terminamos na cota. Coisa séria. Mas vocês que estão aí, quem que fez quem falou isso? O Éder. Éder, mas você tá gostando nesse formato? Eu vou te perguntar e eu já vi que você é um cara muito sério. Participa todo evento. Sempre. Todo evento. O Zenon falou: a gente brinca com a idade do Oli, mas eu respeito muito o senhor. Principalmente pelo seu histórico de ser humano e educador. De educador, sim, mas como ser humano não vale nada. Conheço. Assim, o cara mora do lado da minha casa, não vale brincadeira.
Eu ia falar umas coisas, mas daí eu vou ser preso. Fora aquelas outras coisas feias que você faz por fora. Não fale assim. O Éder falou, se eu sou o Oli, ando com todas as medalhas da Segunda Guerra grudadas no equipamento igual a doente. Não, mas ele não ia conseguir, ele não consegue carregar. É tanta medalha, ele não consegue, ele ia ter que ter alguém carregando pra ele. Mas é uma ideia. Pega um estagiário teu lá e manda. Traga. Fica ele carregando aqui as medalhas do teu lado. O Zenon disse, para mim a medicina deveria ter parcelas baixas. Aí o profissional não iria ganhar rios de dinheiro no mercado de trabalho e teríamos muitos médicos. Hoje o Brasil tem apenas 500 mil médicos. Um absurdo. Esse número é verdadeiro aí? Não Deve sei. ser, Hein, deve Zenon? ser. 500 mil médicos? Ô, Carlos, Não, eu acho que é mais, faz sabe? a gentileza, bate no Google aí para nós quantos médicos há no Brasil. Sabe por que eu digo isso, Zenon? Não tô, né? Não, Você pois é, eu falou, achei você é um pouco. cara sério. Sim, eu achei sei pouco que você- mesmo. que você Olha deve- aqui, ele ó. deve ter pesquisado Eu acho até que para sim, falar. eu acho que sim. Porque eu quero dizer, aqui em Cascavel tem uma universidade, 562. Aí, 562 mil Ele médicos. errou por 62 mil. Nossa, parabéns. Ó. Porra, legal, Não, mas cara. Olha o mas sabe número por que ele quê? trouxe Por que que eu acho que é eu acho que não, né? Achava que era mais, porque aqui em Cascavel tem uma faculdade que forma 120 médicos por ano. Mas é que aqui ou é por um- 6 mil. Aqui é um 210 polo milhões universitário. divididos Mas, por cara, abriu 562 faculdade. mil. Não, é que talvez é hoje. Nós estamos falando, esse movimento de abrir faculdade a rodo deve fazer o quê? Uns 6, 7 anos. Então daqui agora vai começar Muito de mais. questão exponencial. Então vai sair de 500 para 600 para 800 e um tapa. Mas legal o número que o Zé não trouxe. Eu não imaginava. Eu não. acho que isso aqui, vamos jogar daqui 50 anos. Porque isso aí, imagine Quando aqui em eu e Cascavel. você tivermos velhos e o Oli ainda vai estar jovem. Ainda Vai estar aí firme dando lições para nós. né? Tô sentindo Talvez que isso daqui aqui uns é 50 anos aconteça com os médicos a mesma coisa que acontece com os advogados hoje. Sim, não, é isso aí. Dizem que quando você chegava aqui em Cascavel na década de 80, até no mês de 90, era 4, 5 advogados. Tem alguns ainda que estão aí vivos. Era isso, cara, que tinha. Hoje nós temos 3 mil aqui na subseção de Cascavel. Já Tanto passou é- de 3 mil. Tanto é que 3 você mil. tem advogados. Advogado. Não estou dizendo rábula. Tem mais os caras que não se conseguem passar na OAB, mas que ficam fazendo trabalho de advogado e alguém assinando. Aham. Então, estou dizendo só 3 mil Na que OAB. pagam mensalidade. Que estão lá ativamente, cara. É gente pra dedéu. E ainda assim, o que você tem? Eu cansei de ver isso. Fui lá dar aula para determinada turma de concurso público. O cara, o que você é? Eu sou formado em Direito. Tem OAB? Tenho. Mas você tá fazendo esse concurso pro INSS aqui por quê? Não, porque eu não ganho o suficiente. Pá. E o curso é de técnico. Técnico do INSS. Ou seja, técnico do INSS está pagando ali 5 pila. 5 mil com os seus Benefício. benefícios. O cara que é advogado É. tá ganhando menos do que isso. Pagou R$ 1.700 de mensalidade. Verdade. Durante 5 anos. Isso é esse que eu quero dizer. São 2 erros gravíssimos aqui. O primeiro, do governo federal, dos governos federais, abrirem faculdade a rodo, construir a casa pelo telhado, sem dar uma educação de verdade no médio e principalmente no infantil, porque aí esse camarada não ia ter como última salvação a faculdade, porque as pessoas estão entrando assim hoje. Eles vão para a universidade não porque eles querem, é porque eles necessitam. Eles fazem, não tem emprego, não tem nada, não sei o quê. Aí eles vão para a faculdade sem o mínimo de conhecimento, sem o mínimo de conhecer a profissão que estão escolhendo, do que precisa, porque tem pessoas que não deveriam estar naqueles determinados cursos. Claro. Infelizmente não tem vocação, não tem a formação básica que necessita e assim por diante. Aí a gente quer que as universidades salvem
essas pessoas. O que seria bom? Como é na Alemanha, 50% dos jovens em idade universitária não fazem terceiro grau. Vão para cursos técnicos, vão empreender, vão fazer outras coisas. Por quê? Porque a base forte eles já têm. Eles já têm esse raciocínio. Cara, eu não vou perder tempo fazer 5 anos um curso que vai me limitar. Vou empreender, vou fazer aquilo que eu sempre sonhei. Quantos alunos passaram por você? Mais de 2.000. Que diziam assim, eu não sei falar em público. E o cara vai ser advogado. Não, esses são os menores. O pior é quando você lê um trabalho feito. Aí você vê que o cara não sabe escrever. Advogado até mudo pode ser. Porque o meu trabalho é 99% escrevendo. É digitando, mandando pro juiz, o juiz lê lá, escreve de novo, é isso aí. Falar é o menor das preocupações. Saber escrever. Saber escrever, não precisa saber muito, não precisa saber que nem o Pablo, o porquê as palavras vão, de onde elas vieram, mas concatenar ideias com lógica, pelo menos. Tem coisa que escrever um texto com começo, meio e fim. Ser humano. O cara escrever ser humano tudo junto no 4º ano de faculdade. Mas não é ser humano. Mas não é junto? Eu achava que não. Mas depois daquele dia vi que eu estou errado. Me questionei, né? Cheguei a me questionar. Me questionei. Ser humano. Acho que eu falei, dessa nova ortografia que entrou aí há alguns anos, deve ter... Ser humano. E sem o H, né? Ser humano. Bom também. Ser humano. Tudo junto. Não. E não é ser humano com H, certinho, humano. É ser humano. Ser humano. Mano. Olha, rapaziada, hoje eu vou falar, eu gostei muito do podcast de hoje, hein? Ainda mais que o Tessaro voltou aí, falamos um monte de abobrinha. Nossa Senhora. Hoje eu vim feliz porque eu tirei umas férias merecidas e voltei de uma imersão de negócios, assim, que muda a chave da sua vida, é muito legal. Então, é um negócio que às vezes alguém olha pra gente e vê, o Tessaro tava lá em Miami curtindo a família, o cara deve estar bem e tal. Não, viu? Eu volto a estudar. É um estudo contínuo. É isso que a gente tem que ver. Eu via lá um dos cara bilionário, ele que criou o Easy Taxi. Lembra? O Easy Taxi foi a revolução. Esse cara é um dos fundadores. Passamos lá, ele estava lendo um livro, eu não consegui identificar que livro. Daí você fala, porra, o cara bilionário, o cara ali está sentado na mesa lendo um livro. Você fala, o cara ainda está buscando conhecimento, caralho. O cara é bilionário. E o cara está buscando conhecimento. Às vezes ele estava lendo as devassas do convento, você não sabe. Mas está buscando conhecimento? Será? Pô. Não, mas você entendeu a lógica do negócio? Então a gente olha para os outros e fala assim, o cara tá bem. Esse cara aí não precisa fazer mais nada da vida. Não, daí como pensar que rico não trabalha. Isso. Não, daí o cara olha lá e acha que tudo veio fácil, né? Só vê como que é. Tem aquele velho que você bebe, mas não os tombos que você toma. O cara tá lá, abre mão do seu final de semana com a sua família para começar a aula às 7 horas da manhã, terminar 9 horas da noite. Eu fiz questão de postar os horários bem para as pessoas perceberem. 8 horas da manhã de domingo tá lá estudando. Era para isso, para chamar a atenção que você mesmo tendo mestrado, 12, 13 anos de professor, conhecimento, meu amigo, se você quer continuar melhorando, ele é infinito, né? Quantas vezes eu chego aqui e vocês estão falando de livros, né, que vocês estão lendo, que vocês, né? Segunda Guerra Mundial, o Oli viveu a Segunda Guerra Mundial. Presente e volta e meia ele nos brinda com vários livros, como Nazistas Bilionários, que eu tô lá, né? Quase terminando, falta um pouquinho ainda. Né? Essa semana eu estava lendo um livro sobre a Alemanha e até comentei com um amigo meu. Eu não vou lembrar o nome do Marechal de Campo agora, mas o Diário do Marechal de Campo, eu fico pensando o seguinte: imagine os filhos dele, se estiverem vivos, e os netos dele e bisnetos. Louco. O vovô escreveu no seu diário: o cerco a Moscou deve ser feito da seguinte forma, 2 pontos. Aqueles que trabalharem para o sistema deverão receber alimentos. Os demais que morram de fome. Nossa Cara! Já pensou ser o seu avô? Meu avô escreveu isso aqui. Olha que doce. Ou o cara, ou do outro lado, o que morreu de fome, lendo loucura, isso agora, fala, esse filho da... loucura. E no mesmo texto ele coloca assim:
que só conseguem ter discernimento as pessoas que não têm privação alimentar e que não passem pela necessidade semelhante. Já me falaram Esse isso. tem discernimento. O resto, mata tudo. Não esse cara. negócio de matar tudo, mas já me falaram isso. Você fica discutindo e falando alguns assuntos Está de barriga cheia. porque está de barriga cheia. Isso é verdade. Isso é Que verdade. a pessoa se torna um animal no A sentido. fome te leva à promiscuidade. Isso, e se você se torna verdadeiramente um mundo. O homem é o lobo do homem. Medo da morte violenta, guerra total. Esse cara já. Louco, né? Esse cara foi muito bom, né? Foi Oxe. muito bom. O que mais tem aí pra Thomas poder Hobbes. encerrar? A frase que deu origem a esse pensamento aí é do Herman Melville, o autor do Moby Dick. E a frase é: de todas as absurdas suposições da humanidade, nada excede as críticas feitas dos hábitos dos pobres pelos que têm boa moradia, estão bem aquecidos e bem alimentados. Isso, olha aí, Moby Dick. Herman Melville. E aqui, para nós terminarmos, voltando a um assunto que nós falávamos, e agora esses camaradas que fizeram essa masturbação coletiva não são pessoas desprovidas de recursos financeiros ou de intelecto mais acima da média da sociedade. Então, às vezes a gente escuta isso, né? Pessoas de determinadas classes ou determinadas falam assim: porque os pobres são violentos, os pobres são promíscuos. Cara, isso é um discurso elitista, filha da puta. Imagina. Que agora a realidade nos comprova. E nós comprovamos ainda aí isso de maneira maior quando a gente viu a Lava Jato. Os bilionários como Marcelo Odebrecht, que estudou no MIT, estudou na Suíça, porra do caralho, promíscuo. Então a gente tem que acabar com esse discurso que pobreza é sinal de desvio de caráter. Por isso que caráter não se ensina em universidade. Não, já vem. Isso vem de algum lugar. Vem da família, vem da sua religião, vem... Nós do Espiritismo, vem de outras vidas o que você acumulou. Por que você pensa que você olha assim, cara, que criança espetacular, os pais são péssimos? É porque certamente aquele espírito já é muito mais velho que os pais que estão hoje o cultivando. Ele veio muitas vezes exatamente como uma prova, como é viver no meio de pessoas, aspas, não tão evoluídas. Então a gente tem que pensar nessas coisas todas, viu? Saímos de um excesso de materialismo, né? E algumas nós falamos agora para o campo espiritual. E os é livros o mais que aleatório. os livros e situações que comprovam o que você disse. Então, esse caso da masturbação no curso de medicina. O livro Araceli, Meu Amor, se você tiver Não oportunidade, pesquise. Pesadíssimo, pesadíssimo. Situação do Índio Galdino. Tocamos fogo pensando que era mendigo. Mendigo pode. Índio não pode, mas mendigo Como os caras pode. que surraram a moça na rua no Rio de Janeiro e a defesa disse, nós pensamos que era prostituta. E aí descobriram que era empregada doméstica. Meu Deus. Coincidentemente, em 2013, vem o Estatuto do Trabalho Doméstico. Coincidência, será? Então, fica aqui, antes de nós encerrarmos, sugestão para vocês, busquem o livro Araceli, Meu Amor, Por que ou que o pesquisem no Por YouTube. que o Éder falou essa última frase? Eu não entendi. Porque ele, por causa da frase que eu falei lá. Sim. Não, mas não é errado. Eu acho que essa acepção é muito boa, Éder. Eu acho que só se nós interpretamos e falamos aqui que... Não, é que o lá ele é uma piada. A frase que é acompanhada de lá ele... É o quê? É uma piada agora. Puta, eu sou burro, eu não entendo, viu? Eu achei que tava criticando. Lá ele. Senhores, muito obrigado por assistirem hoje ao nosso episódio do melhor podcast do mundo, o Picuinha. E agora eu vou passar a palavra, porque no começo eu não o fiz. Você viu, né? só? Os colegas poderem se despedir, tá? E depois eu encerro aí. Oli, fica à Você por ser vontade. careca e velho e eu por ser gordo. Só pode ser.
A discriminação total. Pessoal, é um prazer voltar a essa bancada. Que bom ver Oli com saúde, o irmão também com saúde, né? Tava nas últimas semanas aí, tava meio baleado. Então isso é bom. E que bom que a gente pode ter um lugar livre pra gente falar o que a gente quiser, mas no final sempre com muita base científica, com muita base cultural, social e, claro, não precisam concordar com as minhas palavras, mas reflitam sobre elas, isso é o mais legal. E fazer piada, né? E fazer piada. A vida tem que ser mais leve, a vida tem que ser mais leve. Deve ser. Não precisa ser estilo Léo Lins, mas uma, né, mais leve, tá de boa. Falar depois dele é foda, né? Fala o nome do filme. Fala o nome do filme. Outro filme que você pensou com o Brioco. Tem um bom aqui. E o Brioco levou. Valeu, tchau, tchau. Tchau, moçada.